Ô, Bibo, Oi. fala um meme aí que você usa com regularidade na sua vida. Um meme? Caraca, que pergunta, mano. Eu não sei. Eu não acho que eu não uso algum com regularidade. Figurinha Não? eu uso com Então, regularidade. tem uma coisa que você fala assim que vem de um meme? Deve ter, cara. Ah, é complicado isso aí. Acho que atualmente é o complicado isso aí. É do, que é Ah, do, do do Serjão. Serjão do Space Today. É É complicado isso aí. complicado isso aí, É cara. É complicado isso aí. complicado isso aí, cara. É, isso aí eu acho que, cara, é o resumo, né? É É. complicado. Tem a figurinha, né? Complicado isso aí, tem ele e tal, mas acho que antes dele, acho que ele ajudou a popularizar o é complicado isso aí. Mas o é É. complicado é uma resposta, assim, que eu tenho usado bastante, sabe? É complicado isso aí. E tu, qual é o meme que tu mais O usa? meu de vários anos já. É Ah, aquele. É Jesus voltando, é? nossa, eu nem sei que meme é esse, velho. Que meme é esse? Cara, esse vídeo é o meu vídeo preferido da internet inteira, cara. Sério, cara. É o Nossa. Vem, vem, Rebeca. Eu cito várias coisas desse vídeo. É assim, tem uns caras filmando o céu, uma família, eu acho, filmando o céu, assim, umas luzes, assim, no céu. Aí fala assim: Ah. Olha, o céu tá ficando de um monte de cor, olha. Aí outro menino fala: Que lindo! Aí uma pessoa, uma voz mais velha, assim, fala: Vem ver, Rebeca, vem ver. Aí alguém fica: Que é isso, minha gente? Assim, uma galera, assim, são várias vozes Aham. diferentes, mas você não vê ninguém, só vê o céu brilhando. Aí cada um começa a falar uma coisa, e tem uma hora que uma fala assim: É Jesus voltando, é? Nossa. Cara, aí, quando ela fala isso, Ah. aí a voz mais velha fala assim: queria eu. Olha só, Ah, olha diferente. aí, olha Queria eu. aí. E Aham. aí, cara, de repente, uma voz assim, mais de criança, começa assim: Ah, meu Deus, perdão por tudo que eu fiz, Deus, perdão, perdão. E aí Cara, todo mundo começa: perdão, perdão, perdão. não, mano, eu quero esse vídeo na minha mesa agora. Cara, esse vídeo é maravilhoso, Eu cara. quero esse vídeo na minha mesa agora. O que tá acontecendo? Olha ali pro céu, vem ver, Rebeca. Que Rebeca. é isso, tio? Olha. Último. Ah, o céu tá ficando de um monte de coia. Tá lindo. É Jesus voltando, ué. Ai, meu Deus. Queria eu. Que é isso, hein? Olha, tô todo arrepiado, né, velho? Olha uma luz ali saindo dali. Não é fogos, não. O que é aquilo, minha gente? Ai, Deus, eu te peço perdão por tudo que eu fiz, Deus. Perdão, 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 perdão. Ai, me perdoa, me perdoa. Ô, senhor, você saindo de lá, alguém fazendo. Eu acho que isso é um comício, não? É uma balada, eu acho. Eu já te contei a história, mano, da volta de Jesus, que eu fiquei, não? Que Jesus voltou e eu fiquei? Ai, meu Deus, como é que foi? Ô, mano, é sério. Porque essa ideia da Rebeca e tal, né? Deve ser uma família pentecostal, provavelmente. Porque é muito forte, né? Dentro do pentecostalismo. Gente, deve ser de outras tradições também. Eu falo daquela que eu vivi, né? Mas é muito forte essa ideia da volta de Jesus. E a volta de Jesus, e aí quem estiver fazendo coisa errada vai ficar. Então é realmente essa questão, assim, de Mas aí é arrebatamento, né? arrebatamento, exato. É, que É. No caso ali provavelmente. era Jesus voltando mesmo, céu brilhando, mudou de cor. Ah, então, cara, mas a gente. É que para o pentecostal. A volta de Jesus e o arrebatamento fazem parte da mesma coisa ou do primeiro estágio de alguma coisa. Porque se fala dessa volta de Jesus arrebatar a igreja. E aí depois Jesus vai voltar de novo para brigar e milênio e coisa arada. Então tem pelo menos umas duas voltas de Jesus aí no pentecostalismo, né? Ou três, não lembro agora. É as voltas de Jesus. Tem algumas voltas de Jesus e tal. É diferente daquela volta de Jesus, da parousia, daquele pessoal que não tem arrebatamento. É Jesus voltou, pau, já começou tudo, novos céus, nova terra e tal, e por aí vai. Mas no pentecostalismo, né, pelo menos no popular, é isso. Primeiro Jesus vai voltar para buscar a igreja, depois Jesus vai voltar no Monte das Oliveiras para fazer um monte de coisa lá para cumprir conforme o pessoal entende Apocalipse. Mas o que acontece, cara? Então, era muito essa ideia de sinais no céu e tal, e Jesus vai voltar para buscar a igreja e vai ter a galera que vai ficar, entendeu? Vai ter a galera que vai ficar, que vai passar 3 anos e meio de tribulação, aquela coisa toda e tal. Mano, tô eu lá um dia, novo convertido, 17 anos e tal, e, mano, um dia muito escuro, muito escuro, muito escuro. E era 3 horas da tarde. Então, assim, ficou muito estranho. De repente eu tô em casa e, cara, escureceu demais, assim, muito escuro. Eu falei, mano, que estranho. Chego, vou pra fora, começo a olhar pro céu, o céu todo, né? Parecia assim, uma nuvem preta, assim, o céu carregadaço. E uns clarões no meio do céu, sem barulho. Aí eu falei, mano, que estranho, velho.
Tá, deu o clarão, até aprendi naquele filme, lembra? Quem Salvará Nossos Filhos? Uns batistas que vão para um retiro, tem uma tragédia. Lembra desse filme, cara? Quem Salvará Nossos Não. Filhos? Cara, uma galera crente que vai para um retiro, acontece uma tragédia. Filmaço antigo. E nesse filme ele ensina uma macete, para tu saber quanto tempo vai chover, você olha pro céu, e aí quando der um clarão, você começa a contar. O número que você... Cara, agora eu tô puxando de Não, peraí, cabeça. esse Quem Vai Salvar Nossos Filhos são os caras que ficam no mar, é isso? Não sei, Ou não. não? Acho que Não? o ônibus cai no mar, alguma coisa assim. Ah, Socorro, quem salvará nossos filhos? Eu sei que lá o cara ensina uma coisa, pra é saber quanto. enchente, Quem Salvará Nossos Filhos? Ah, eu não sei, gente. Coloca nos comentários aí que eu não vou nem dar não vou dar nem uma googlada. Mas eu sei que é uns jovens que vão para um retiro e dá um rolo. É baseado em fatos reais, tudo. E lá o cara ensina um negócio, ó. Tu quer saber quanto tempo vem a chuva? Olha o clarão, conta. Aí o tanto que você contou são os minutos, tipo, deu o raio. Depois veio o barulho, é o tempo que vai demorar pra chuva vir, uma coisa assim. Cara, eu comecei a contar. Uhum. Clarão e eu, 2, 3. Mano, já tava lá no, sei lá, 188. Mano, não vem barulho. E aí começou a dar uns clarão em lugares diferentes e tal. Mano, a minha mente encharcada pela mentalidade pentecostal, né? Mano, pré-tribulacionista, né? Enfim, o que acontece? Jesus tá voltando. Nisso, cara, ligo para um amigo meu. Cara, teus pais estão em casa? Ele, não. Falei, mano, porque meu amigo era igual eu, né? Ia ficar também, com certeza. Velho, ligo pra irmã Zenate. Eu sempre falo da Zenate aqui porque ela era, né? Ela era meio que mentora espiritual dos jovens lá. Zenate não atende. Meu irmão, pensa o desespero de um jovem de 17 anos que luta contra trabalhos manuais, né? Então o que acontece? Mano, comecei a ficar desesperado, velho. Comecei a ficar desesperado. Fui pra cima do muro da minha casa, começando a olhar. Liguei para um amigo meu que morava em outro bairro. Mauro, teus pais estão em casa? Não. Falei, mano, é um arrebatamento, cara. Eu acho que a gente ficou. Meu amigo começou a entrar numa pilha também. É um arrebatamento, é um arrebatamento, é um arrebatamento. Nisso, cara, na época não tinha celular. A gente tinha que entrar para dentro de casa para usar o telefone, ligar pro amigo e voltar. Fiquei uns 5 minutos, cara. Isso tudo demorou uns 15 minutos, tá? Tudo isso demorou uns 15 minutos. Mas foram 15 minutos apavorantes, porque eu achei que eu tinha ficado e Jesus tinha voltado para pegar a sua igreja. E aí, só de pensar em todo aquele trabalho, mano, de ficar, lutar com o anticristo e ter que entregar a vida e não pegar o sinal da besta, aquela coisa. Aí voltei e liguei pro meu amigo, mano, e aí, velho? Cara, não, cara, os meus pais chegaram aqui e falaram que tu tá louco. Aí eu falei, então tá bom, acho que se os teus pais não subiram, mano, então tá tudo bem, eu acho que não era o arrebatamento, não. Mas, cara, foi uns 15 minutos assim de terror, velho. De terror, achando que Jesus tinha voltado e eu tinha ficado. Maluco, né? Ai, ai, Maluco. ai. Eu vou te falar, cara, assim, essa escatologia, ela é complicada, assim. É Jesus voltando, né? Só o Bibo É, lá. só eu, cara. Não, Jesus, só que eu queria eu estar nessa calma da Rebeca, Queria entendeu? eu. Exato, eu queria ser essa pessoa, tipo, ora vem Senhor Jesus. Mas, mano, foi tenso, velho, foi tenso. Foi bem complicado, assim, na época. E porque a gente tinha esse medo, né? E até isso, né? Na verdade é muito isso. Ah, que Jesus volte depois que eu casar, que Jesus, né? Sempre parece que a volta de Jesus, a gente até falou isso num podcast recente aí, ou vai entrar ainda, agora eu não lembro. Mas Não, eu até já essa. falo. A gente falou aqui no BT Papo que as pessoas têm medo do apocalipse porque elas não querem perder o que elas têm, né? Exato, a gente tá do Pra lado quem já errado. não tem nada, o apocalipse é só vitória, né? Exatamente. Foi bom, é verdade mesmo, que é como se a gente estivesse do lado da Babilônia nessa história, né? É. Terrível. Enfim, volta lá do BT Papo, não fazemos a mínima ideia. E sabe por que não fazemos a mínima ideia? Porque você tem que ver todos os BT Papos. E esse é o quê? O 54, eu acho, né? Então, assim, mano, vai ver todos que é maravilhoso. BT Papo é maravilhoso. Roda a vinheta, Rafa, nessa maravilha que é o BT Papo. Bibo Talk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais o... Tu tá me ouvindo nesse microfone aqui, né, Cacau? Tá me ouvindo, né? Eu tô te ouvindo, sim, nesse microfone aí. Tá bom o áudio, né? Tá bom. Vamos lá. Tá normal, igual Bom, sempre. beleza. Que é bom. Muito... Que é Bom bom. dizer isso, né? É bom, é Quer bom. dizer, é bom quando é esse microfone, é melhor do que quando é o outro. Ah, é? Do que é esse aqui? Ah, vai se lascar. Vamos lá. Não, Muito mas bem. você sabe que é. Você sabe que é. Esse aqui é melhor, mas esse aqui é muito Então. mais prático, cara. E todos os Você já BTcasts falou. agora vão ser com ele, porque agora o BTcast tem imagem. Não sei se vocês sabem, o Aí BTcast tá tem que ser imitando. microfone bonito, que tem mais. O meu é feio, ó.
O teu é feio, mas o teu é bom, é feio mesmo, mas ele é bom, Meu cara, é esse bom. microfone. Ele é, É. ele é feio, mas é bom. E é isso. É que na verdade isso, Cacau, quando Sabe você... que quando a gente tem o nosso BT Papo polêmico, aí de repente o Geolê me manda uma mensagem no privado DM, na DM do Instagram. Ah, Cara, ouvindo esse último BT Papo, eu queria falar nada, mas eu preciso falar, preciso te dizer uma coisa. Que hum. microfone é esse que você usa que é melhor do que o do Bibo? Ô, Geolê, é sério isso, mano? Caraca, Eu já achando que ele ia dizer assim, cara, que tema polêmico, pô, nada a ver com o que você está ou que ele ia defendendo. falar, não, porque não sei o Aham, que lá e tal, né? Achando que ele ia cair em aham, cima da gente. aham, aham, aham. Mas, cara, eu vou te dizer, é que a minha voz, ela é danificada, a minha voz. A Não, minha não, voz. não, 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 não. Não, Sua voz é bem melhor que a minha. Sua voz é de radialista, cara. não, Cacau, isso é quando eu Minha voz é. falo. Cara, eu tava ouvindo Tua voz é maravilhosa. A o tua. podcast que eu gravei no Plenitude. Aham. Não, nem foi da Plenitude. Podcast da galera lá de Londrina, lá, o MJCast. Cara, Sim. minha voz tá super aguda lá, tá Mas é que irritante eles pra regularam caramba. errado lá, cara. Eles Não, mas regularam minha errado. voz é aguda. Não, Ela é a mais minha aguda. que é estralada, Cacau. E aí, Mas mano. é estralada radialista, cara. Estralada, sabe? Tipo assim, dublador, entendeu? Dublador não pode ter todo mundo a mesma voz. Eu Tem queria. que ter vários. Ô, tu sabe que eu conheço alguns dubladores, né? E uma vez, cara, eu só não entrei numa dublagem, não posso falar muitos detalhes, Uhum, mas só que eu precisava ter um negócio de ator, tá ligado? Precisa ter entendi. É, um. do sindicato lá. Precisa ter. E assim, daí eu até falei, pô, mas eu conheço outro Mas podcast. você tira aquilo lá e bota na parede igual a VTube. Cara, quem que é a VTube? Eu nem sei quem que é. Ah, eu Ô, sei que a louco. VTube tem um filho milionário. Eu já vi uma matéria sobre o filho da VTube. Essa mulher, Filha, ela. Filha, é. filha. É É a a Lua. filha da VTube que já é milionária e tal. Enfim, eu já vi que a menina é milionária. Mas enfim, cara, eu. Agora, Hum. sim, você vai ser dublador da versão cinematográfica da animação do Quando o Sorvete Cai, né? Quando meu sorvete cai. Ó, já pensou, cara, virar uma animação? Daí eu vou me Novo dublar, né? esmilinguido. Eu vou me dublar. Agora, tu quer saber uma coisa que é caída na dublagem? Que, aliás, eu amo. Sorvete. Sorvete cai. Sorvete cai, boa. Não. Eu lembrei do comentário daquele cara lá, "Ai, eles ainda se acham engraçados. A gente se acha, mano, e pra nós isso basta. Não. Eu não me acho engraçado. Ah, mano, tu é engraçado. Não, cara, mas tu é tu. Se é engraçado ou não, é quem acha e quem não acha, whatever. Eu te acho. Não quero falar sobre os comentários, Tá não, que bom, eu já perdi já minha respondeu, paciência. já perdeu lá, né? Ô, mas deixa eu te falar, cara, tu sabe que uma coisa que eu acho engraçada, eu amo a dublagem brasileira, assim, sou fãzaço da dublagem brasileira, meu amigo Marco Ribeiro, meu amigo, tem o WhatsApp dele, e, e sou amigo da Laís também, que tá grávida agora, dubladora também, enfim, ela dubla até desenhos que a minha filha ama, e são pessoas que eu tenho contato, assim. E, cara, eu tava vendo que eu acho estranho quando um ator brasileiro não se dubla. Não, eu sei que não é assim que funciona, tem toda uma empresa que pega o direito de Ah, tá. dublagem. Tipo Dark Matter, essas coisas Exato, assim. eu tô achando Dark Matter que tu tá errado em não assistir. Essa série é sensacional, Dark Matter. Sensacional Tá. essa série. E a Alice Braga tá mandando super bem na série. E, mano, dependendo do dia, eu acabo vendo dublado. Eu tenho essa esquisitice. Eu E quem começo a ver dubla é legenda. outra pessoa, É não é outra ela pessoa, mesma. não é ela. E Mas aí, acho que deve ser de questão de agenda, porque várias vezes eles põem o mesmo dublador, né? cara, o Wagner O, Moura o- não é ele que se dubla no Senhor e Senhora Smith. Que, aliás, tem a né? Nath. A Nath, tua esposa, faz uma. Ela é a atriz principal de Senhor e Senhora Smith. Eu acho ela Não tem parecida, nada a cara. ver. Você Não, tá doido, cara. ah, Não é a Aquafina que faz Sr. Smith? não sei, cara. É uma atriz, que deve ter descendência japonesa, que é Ascendência. ascendência, não é É. descendência? Ah, Não. né? Descendência se você tiver filho. É os filhos, exato. Por Sobre o quê? que nós vamos falar hoje? Boa! Roda a vinheta! A gente já rodou essa vinheta, cara. Roda de novo, Não então. rodou, não? Era pra ter rodado, mas acho que a gente entrou de novo em assunto Cara, aleatório. essa é nossa. Ô, Rafa, você vai ter que dar um jeito de editar isso tudo e ficar menos tempo, porque dessa vez a gente exagerou aqui. Eu já fiz até abertura, né? Não, acho que eu não fiz. Eu vou fazer de novo pra Fez, você garantir. falou 54. A idade de Cristo? Meu Deus. Foi, você falou, Meu não é Deus. 54? Eu falei, 53 foi o último. Mas isso foi antes de começar a gravar. Não, foi aqui já no Zoom. Tá, gente, ó, se não teve entrada é porque eu e o Cacau a gente se embananou aqui agora. Não. A internet caiu 2 vezes. A gente tá. Três, Pera. não, hoje tá um caos É, aqui em Joinville, tá um show. caos aqui. Tá Tá um caos. tipo Noé aqui, tá ligado? A gente Tempos de brigou Noé. já. Já fez as pazes por causa daquele comentário pra manter as aparências.
Ai, mas hoje, senhor Cacau, vamos responder uma pergunta muito séria. Aliás, eu não sei qual é a pergunta, Cacau, porque a gente não chegou num consenso durante Foi esse o a, motivo da briga, da inclusive. briga, exato. A gente não chegou no consenso de qual seria a pergunta. Mas eu vou formular agora aqui e, Cacau, whatever, se você não gostar da forma que eu vou formular nesse momento Eu agora. não gosto daquela. Se você formular daquele jeito, não vamos mudar. Ai, cara, eu nem lembro qual é aquela. Lascou. Eu devo estar com aquela no meu subconsciente. Mas a pergunta é a seguinte: a universidade pode ser um lugar perigoso para a fé do jovem? Tá melhor do que aquela. Tá melhor Tá do que melhor do aquela. que aquela. Aliás, depois tu escreve pra mim como é que tu quer pra não dar rolo depois, entendeu? É a Eu não pergunta sei do... também. Tipo assim, Tá, devo então... proibir meu filho de ir na universidade? Tá, Devo dificultar? Devo impedir? exato. Devo tirar meu filho do útero pra privá-lo do mundo cruel? Enfim. Ó, vamos lá, gente. Vamos lá. Ó, a pergunta é essa, Rafa, põe aquela mesmo que eu coloquei ali, que eu já nem lembro mais, tá? Pergunta é: o Mas Valadão tá certo? é uma pergunta. Eu não queria citar nomes, mas já que tu já chegou citando, né? Mas tudo bem. Gente, André Valadão... mais ou Não, mais menos. ou menos não, mais ou menos não. Não, não é. Gente, André Valadão fez uma declaração semana passada, que gerou um certo burburinho na internet. Um recorte que ele próprio colocou no seu Instagram. Falava, eu não lembro e também não faço muita questão de botar o vídeo aqui, tá bom? Até para não dar tanto assim. Mas já que falamos o nome agora, vamos lá. Mas ele diz mais ou menos o seguinte: se a faculdade vai tirar a fé do seu filho, não mande seu filho para a faculdade. É melhor que seu filho venda picolé na garagem do que perder a fé na universidade. Aí depois ele começa até com uns comentários meio sexistas, que eu não gostei. Parece que Eu acho que se a eu mulher vendesse parece que se picolé na perde mais. garagem, eu não tenho garagem, né? É. Não ia dar pra Mas é vender. que Mas se eu no... vendesse... O que que tu ia vender? Qual seria o sabor? Não, acho que eu não ia conseguir vender. Acho que eu ia consumir tudo. Tu podia vender o palitinho. Eu ia vender só o palito. Vende só o palitinho. Fornecedor de palito pra outra sorveteria, tá ligado? Caraca, mano. Mas enfim. Mas aí gerou todo esse burburinho, porque na fala dele, dá muito essa ideia, né? A universidade como um lugar perigoso para a fé, onde inclusive mulheres podem virar, né, vagadas Rodadas, e tal, ele rodadas, né? Ele não ia falar essa. Ele fala mulher. Inclusive eu achei bem Não, ele sexista. fala rodada. Ele Rodada, fala. não, mas é que eu falei vagar, né? Mas é a mesma Ah, coisa, tá. né? É a mesma coisa. Mas enfim, então eu até achei bem sexista essa parte, sim, porque parece que pra mulher é pior ainda, né? A mulher se perde ainda mais na faculdade, assim. Enfim, aí, obviamente que a internet, né, começou a comentar sobre isso e tal, tem vários vídeos. Aí apareceu também uma turma. Aqui eu não uso uma turma de forma pejorativa, até porque eu amo essa atriz. Ai, aí apareceu a Uma Turma defendendo o André Valadão. Não, ela ia usar a Eu espada tenho do medo. Kill Se uma turma chegar segurando uma katana, eu saio Exato, correndo. exatamente, exatamente. Então, o que acontece? Aí apareceu também um pessoal dizendo, ó, galera, estão pegando pesado com o André porque ele colocou o C, né? C, a faculdade e tal, e isso muda toda a argumentação dele. Bem, gente, mas o tema desse vídeo, que parte da pergunta, que parte da colocação do André, é pra gente falar um pouco até do que a gente já falou num BTcast ABC2 sobre a universidade e as humanas e tal. O Cacau fez universidade, eu não fiz, eu fiz faculdade, não cheguei aí para uma universidade, eu fiz faculdade, fiz 2 cursos, inclusive, em faculdades, que não eram universidades, é porque era online, era até uma universidade, mas como era online, eu não me considero aquele cara que foi no campus, que teve o bandejão e tal, entendeu? Essa Mas você coisa toda. morou no seminário, né? Eu Porque morei pode ainda, ser... depois eu já fui no seminário, que sim, é um Pais, lugar... se o seminário for esfriar seu filho, não mande ele pra morar lá. Não, inclusive, o seminário pode estragar muito mais a fé de alguém do que uma faculdade. Isso é fato. Fato fatídico. Mas o fato é esse, né? A fala do André, por mais que ele coloque o C, ela tem uma forte ênfase nessa ideia de que a faculdade é um lugar hostil à fé. Porque até o fato dele colocar condicional, se a faculdade, né, demonstra que ele entende a faculdade como um lugar perigoso para a fé. Mas e aí, Cacau Marx? A faculdade, a universidade é um lugar perigoso, hostil à fé cristã? Não era essa a pergunta que eu achei que você ia fazer. Tá Eu vou bom, falar. então qual é a pergunta que você gostaria que Não, eu pode ser fizesse? essa. Não, pode ser essa. Pode ser Eu essa. quero Vou fazer falar uma sobre pergunta isso. que tu gosta, mano, poxa. Não, essa eu gosto, Então tá bom. Eu É, gosto muito. Cara, que o problema o problema do C aí é você botar um C num negócio que não, entendeu?
Não. É tipo você falar assim, Seja mais claro, por favor. se o seu filho pode se afogar enrolado no lençol, não põe lençol na cama. Tá, entendi o que você É quer falar. tipo isso, Uhum. entendeu? Então, cara, por isso que eu falo que não adianta esse condicional. Puxa, estão pegando nele porque ele colocou uma condicional e tal. Cara, a maneira como se coloca essa condicional já se repete uma série de ideias sobre a, a faculdade, sobre o ensino, sobre um monte de questões que são só conceitos, né, baseados em uma série de ideias propagadas aí, não com a Uhum. realidade em si. Ah, mas por quê? Eu conheço uma pessoa, eu conheço outra pessoa, eu conheço isso aqui lá. Bom, vamos pensar um negocinho. Quantas Uhum. pessoas você conhece que ao entrarem no mercado de trabalho saíram da igreja? Você vai conhecer um monte de gente. Ah, mas Sim. uma coisa não tem relação com a outra. Ué, mas você está pressupondo que tem relação na universidade. Você está pressupondo, Boa, boa. entendeu? Uhum. Por quê? Porque a fase é mais ou menos a mesma da vida, A entendeu? juventude, galera. O Uhum. Gutierrez botou um dado que eu gostaria de ter conhecimento dele antes, que eu não tinha, mas e eu não tinha nem pensado em supor esse dado. Ele falou que muitas Conversou, né? pessoas, muitas pessoas se desviam da fé quando vão para o exército, quando vão Exato. para, né, Ele o conversou, serviço né? militar. A fonte dessa pesquisa dele, na verdade, foi acho que um conhecido dele que trabalha no exército e trouxe Um esse dado. coronel, um capitão, sei lá. Coronel, é. O comandante, É, capitão, tio, brother, camarada, camarada, é esse mesmo. chefia, amigão, desce mais uma rodada. Falando em rodada, que você... Ah, essa Pô, música é é tudo boa, cara. conectado, é tudo É conectado. tudo conectado, cara. Os Illuminati. Ai, ai. Então, veja, por quê? Porque tem uma questão, e aí que eu acho que é o lance. Existe um medo da perda dessa autoridade sobre o jovem, entendeu? Uhum. Seja entrando no mercado de trabalho, ele começa a viver pelos seus próprios termos, se desvia da fé, seja entrando na faculdade, seja entrando no exército. Parece que a ideia é a gente vai conseguir manter essa pessoa aqui enquanto a gente conseguir minimizar a autonomia dela, entendeu? Exato, exato. Esse lance até que o Gutierrez coloca, eu não pude ver a postagem do Alcino, que foi bem lúcida também sobre isso, eu acabei não lendo e aí depois o story se perdeu. Ah, Mas mas se essa você do... não leu, como é que você tá falando que foi lúcida? Porque é o Alcino, né, cara? O Alcino é um cara lúcido e depois ele tava dizendo que recebeu Ó, muitos não sei, nesse elogios. assunto, vários amigos lúcidos meus pisaram na bola, então eu não vou pressupor lucidez de ninguém aqui. Alcino, o Cacau não gosta de ti. Não Então, pressupõe Primeiro que o Alcino já é flamenguista, começa por aí, já não pressupõe sobre enfim, lucidez dele. Mas a gente tá viajando, vamos lá. tá. Não, Vai, é o que eu quero fala. dizer é o seguinte, uma coisa que o Gutierrez coloca, e é um dado que eu penso que também é factível, é o lance da própria idade, né? O jovem está se descolando da É fé a dos fase. pais. Então é uma fase, não tem propriamente a ver com a universidade. Porque Não, essa fala do André, porque eu não, quero desculpa, só... desculpa. Não, tudo bem. Eu só Não vou te quero... cortar. Tá bom, eu não vou... Gente, muito desses cortes, Não tá? quero te cortar porque as pessoas depois reclamam. Não, foi erro de edição nossa. A gente acabou, e como a internet tinha um delay e a gente não arrumou na edição, então não é que a gente tá se cortando, foi problema na edição mesmo, tá, galera? Mas obrigado por se preocuparem com a nossa amizade e os autocortes. Mas esse lance, ó, essa fala do André, ela é complicada, né, por uma série de aspectos, e principalmente por isso, mano, porque esse C, ele caberia para o exército, se o mercado de trabalho, se o intercâmbio, entende? É um tipo de fala que pressupõe que o pai, ou os pais, ou os cuidadores, eles têm um poder de manter os filhos na fé. E, mana, não tem. Você pode até um período, tá? E quem tá falando aqui é um pai, tá? Porque senão pode vir com esse argumento, vocês nem são pais, como eu já vi gente falando, né? Nada a ver esse argumento, não precisa ser pai pra fazer um comentário sobre essa fala do André. Mas então, já que vocês querem essa, eu tô falando aqui, tá? Você tem um controle por um tempo que você pode obrigar a ir pra igreja, não, você vai na igreja sim, vai na igreja, tem que ir na igreja, domingo vai na igreja com o pai e com a mãe, não dá, vai ficar sozinho em casa? Não pode, tem que ir, tal. Você tem um controle, meu irmão, minha irmã. Chega uma hora que vai descolar. É claro, você pode plantar muita coisa no coração dessa criança. É legal que você faça isso, mas você não tem controle. O que mais tem
é mãe em porta de cadeia que comenta com irmãos. Eu conheço alguns irmãos que trabalham com esse ministério de evangelismo nas cadeias e tal, e tem muito crente preso, ou filho de crente preso. E às vezes a dor no coração da mãe é essa. Poxa, eu ensinei o meu filho no caminho que ele devia andar. Poxa, criei meu filho na igreja, eu não queria que ele virasse, né, um criminoso e agora eu estivesse aqui visitando ele na prisão. Então, é como se houvesse uma pressão até em cima dos pais. Mano, você é responsável por manter a fé do seu filho. Cara, Uhum. até um período, talvez você consiga, né? Às vezes até na É. base da obrigação. Mas, cara, não é culpa dos pais, tá? Que os filhos se desviem da fé. Pode ser, não tô dizendo que pais não podem ter, pode ter, mas, grosso modo, não é uma regra. Ah, não fez direito, não evangelizou, não disciplinou. Não. Gente, se fosse assim, pessoas de famílias não crentes não iriam à fé. Eu fui à fé com 17 anos, tendo pais que nunca foram para a igreja. Nem católicos direito eram. Não sabe? E essa fala do Andrés põe um peso, assim, muito grande sobre os pais, que também eu acho um pouco complicado. Então, mas não é só questão de colocar o peso nos pais, também é de você exigir dos pais uma coisa que sobre a qual eles não vão ter controle a vida toda, né? É, eu lembro que uma vez eu escrevi uma sketch de Dia das Mães, Caraca, que sketch, é? a gente fez um programa da Ana Maria Braga, assim, né? Num evento Dia das Mães. Meu Deus. E aí tinha uma jovem da igreja que fez Ana Maria e tal. E aí tinha um jovem lá que a gente pegou ele como se fosse o cozinheiro convidado, sabe? Ele falou, vou fazer a receita do filho perfeito e tal. Aí fica lá, né? Bota isso, né? No final ela prova e tá horrível, né? Isso aqui tá horrível, tá? É, porque não tem receita do filho perfeito. Ah, olha aí, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. É, Bom. então tem isso, né? Além de você colocar essa culpa sobre os pais, tem também a questão de você ter uma visão errada sobre o que significa a relação de fé, né? Porque é aquele negócio, é a relação pessoal com Deus que vai num desenvolvimento e que não fica mediado o tempo todo por esse controle, por essa autoridade toda, né? Uhum. E aí que é o lance, você vai voltando no tempo, na história da vida das pessoas, e você vê que esse problema continua sendo o mesmo, entendeu? O problema, por exemplo, da adolescência, quantas vezes já falam, vamos fazer um evento para os adolescentes, que o pessoal se desvia, né? Aí volta mais um pouco. O problema. Ah, inclusive conecta um pouco o nosso último BTcast, o BT Papo, não, o nosso penúltimo BT Papo, porque a gente começa a ficar preocupado com o adolescente, porque o adolescente passa a ter gostos diferentes dos pais, Uhum. e ele passa a fazer o quê? A consumir cultura diferente dos pais. Por isso que a gente sempre Eita. pergunta se crente pode consumir alguma coisa de acordo com aquilo que os pais não consomem. Por exemplo, crente pode jogar Pokémon? A gente pergunta por quê? Porque a juventude começou a jogar Pokémon, era uma coisa que os pais não jogavam. Yu-Gi-Oh! Lembra aquele vídeo lá do Nossa, Yu-Gi-Oh! sei. Harry Potter. Então, de novo, é a fé cristã, a identidade cristã definida pelo consumo. Aí a gente Uhum. faz isso o tempo todo. Quando ele tem um consumo diferente dos pais, quando era pequenininho, ouvia o Roberto Carlos com a mãe, tudo bem. Quando começou a ouvir Katy Perry, aí perguntou, mas Katy Perry tem um pacto com o demônio? É sempre um pacto com o demônio quando o consumo é Uhum. diferente do consumo dos pais, entendeu? Então Olha. esse medo de perder a autoridade sobre os pais. Aí volta mais um pouquinho. Escola. Não, 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 não. Escola é terrível. Bota o filho no homeschooling. Tá entendendo? É Uhum. sempre essa ideia de que os pais, quando a gente concede autonomia na história de vida dessa pessoa, a gente está abrindo saídas da vereda da justiça, né? Uhum. Alça de saída da vereda da justiça, tá ligado? Então, gente, não é assim que a fé cristã se desenvolve. Assim como uma criança, uma pessoa, no seu desenvolvimento de vida, ele vai adquirindo uma personalidade própria, a sua experiência com Deus, a maturação da sua fé, também tem a sua jornada. Lembra o nosso episódio sobre filhos de pastor, que a gente falou que todo filho de pastor tem que ter o direito de uma jornada de conversão? Ele tem que ter a sua própria história. Isso é verdade para qualquer filho de crente. Aí isso causa um problema dentro da família, porque a gente não fala que os pais crentes devem ser os melhores pais, inclusive para filhos que não são crentes. A gente acha que o pai deve ser um replicador da autoridade eclesiástica. Assim Uhum. como a igreja deve segurar as pessoas lá dentro, o pai deve segurar o filho dentro da igreja, entendeu? Aí Uhum. quando o filho desvia nessa época, a gente cria um problema dentro de casa.
O pai e o filho entram em conflito, que é tudo que não precisava acontecer nesse momento, e acontece, porque a gente está colando um carimbo de falha no pai, porque não conseguiu segurar o filho dentro da igreja. Boa. Entendeu? Uhum, uhum. Agora, a pergunta que a gente deveria fazer é: por que a universidade é essa figura? Porque ninguém nunca disse assim: se o seu filho vai se desviar no mercado de trabalho, não mande ele trabalhar. Ninguém nunca disse isso. Exato, Se seu filho exato. vai se desviar no exército, não mande pro exército. Ninguém nunca disse isso. Uhum, Mas a gente uhum. fala isso sobre a universidade. Por quê? Por quê? E aí, eu acredito que é porque todas essas outras coisas, elas são de alguma maneira conciliadas dentro do discurso cristão. Mas a gente aprendeu a identificar na universidade um propagador de conhecimento autônomo, uma vez que as igrejas também são propagadoras de um certo conhecimento. Entende? E aí a gente foi aprendendo a transformar a igreja no lugar do fala sobre tudo, né? Alguém Uhum. usou um termo aí esses dias que eu achei maravilhoso, que é o pulpiteiro, né? É o palpiteiro de púlpito. Caraca, pulpiteiro é maravilhoso. Maravilhoso. Que fala sobre tudo porque estudou a Bíblia. Entendeu? Estudou a Bíblia Uhum. e fala sobre todas as coisas. Aí o que acontece? Quando o cara vai na universidade, ninguém na universidade, até, dependendo do ramo, talvez você vai encontrar alguém, mas a maior parte das pessoas na universidade não vão falar de coisas como se elas soubessem mais do que o seu pastor. Se o seu pastor é um cara que estudou, né? Uhum, uhum. Por quê? Porque o seu pastor estudou Bíblia. E provavelmente ele sabe mais de Bíblia do que a maior parte dos professores que vão estar na universidade. E os caras não vão falar. E Bíblia dentro de uma perspectiva cristã. Então dificulta mais ainda. O cara pode falar de Bíblia em outra perspectiva, mas dentro da Sim. perspectiva cristã o cara vai ter dificuldade. Entendeu? Uhum. Cristã, Só protestante, que ele vai falar de outras evangélica. coisas. É, exatamente. Só que o cara vai falar de outras coisas que ele sabe mais do que o seu pastor. Só que o seu pastor acha que ele sabe mais do que todo mundo porque ele já falou dessas coisas várias vezes e ele nunca tem estudado. Cara. Entendeu? Uhum. E isso não acontece no mercado de trabalho. Isso não acontece. Isso não acontece dentro do exército. Mas isso acontece na universidade e isso acontece na escola. Então, por isso que eles ficam como essa figura, meu Deus, olha isso. Ninguém nunca disse assim, olha, não manda seu filho para a escolinha de futebol, não manda sua filha para o balé, né? Uhum. Não bota seu filho na natação, que é Uhum. mais ou menos nessa idade escolar também. Mas a escola, sim. Por quê? Porque pastores estão acostumados a falar de um monte de coisa que eles não estudam, e aí eles veem essas coisas como ameaças. Pode ver, quem são os pastores que brigam sobre a universidade? São justamente os caras que gostam de falar de coisas que eles não estudaram. E o André é um deles. Me Uhum. desculpa, não tô aqui dizendo, né, Não tá falando da pessoa da dele, fé mas... dele, da eleição dele em Cristo, não tô falando nada disso. Uhum. Mas é muito conhecido e há muitos exemplos de várias vezes que ele falou coisas sobre o que ele não estudou, sobre o que ele não sabe. E ele falou sobre isso. E ele fala sobre isso. E na universidade vão dizer como ele está errado nesse ponto. Não vão dizer Uhum. como ele está errado na leitura de Mateus, entendeu? Vão falar como ele está errado nesse ponto. E aí, Exato. nesse ponto, ele vai. E mais, digo mais um pouquinho só, já ameaçando sair do tema. Para um cara que chama para o púlpito, um cara que no púlpito diz de Bíblia eu não entendo muito bem, mostra que não é exatamente o território do conhecimento bíblico que ele está disputando. É outro território. Olha. Entendeu? Uhum, uhum. Então, é isso que está acontecendo nos púlpitos direto. A Uhum. gente está entrando em áreas que a gente não estudou, e aí Uhum. quando alguém estudar essas áreas, a gente fica com medo. Uhum. Agora, Vão Cacau. me desautorizar. Uhum, Você nunca teve autoridade nessa área, porque você nunca Sim. estudou nessa área. uhum. Então você tem que ter humildade para saber quando o seu jovem entra lá, aprende uma coisa nova sobre um assunto que você já falou errado, você vai atrás dele e fala: ei, eu não entendi, como é que tá falando sobre isso? É verdade isso que eu aprendi? Vou dar um exemplo, Bill. Eu fui pregar uma vez no Dia dos Pais. Olha só, tô falando só sobre o Dia dos Pais e Dia das Mães, né? Mas isso aqui é coincidência. Esse que eu vou contar agora é coincidência. Eu fui pregar sobre o Dia dos Pais e eu tava com uma questão. Tá aí uma porque eu pregação que queria eu nunca vou fazer. Vai sim. O dia que você plantar a sua igreja. Ai, meu Deus. Que Vai, continua. E aí, eu tô tentando lembrar o que eu ia falar. Ah, lembrei. Eu fui falar sobre o Dia dos Pais e eu queria falar sobre uma coisa, que era como os 10 mandamentos. A gente já falou aqui no BT Papo, inclusive, como os 10 mandamentos fala sobre ser filho e não fala sobre ser pai, né? E por que que isso é desafiador no nosso contexto? E eu tinha uma ideia sobre isso. E essa ideia tocava umas questões de psicologia. E eu tenho algumas pessoas na igreja que são psicólogos ou que estão estudando psicologia. Aí eu mandei mensagem para algumas dessas pessoas confirmando: olha, é isso mesmo? Faz sentido? Eu tô querendo dizer isso, faz sentido? Um jovem da igreja que tá cursando psicologia entrou em contato com a professora dele e mandou a minha pergunta. A professora dele fez uma explicação e ele mandou para mim. Ó, ela falou que mais ou menos o caminho é esse mesmo, só tem que tomar cuidado para isso. Pô, foi super útil para mim. Olha Entendeu? aí. Uhum, Universidade. Só Uhum. mais um exemplo que eu lembrei agora.
mas isso é menos é menos da minha igreja, né? Eu fui pregar sobre um aspecto lá em Romanos, uma série de Romanos que eu estava fazendo, eu mandei uma mensagem para Ana, nossa amiga Ana Bezerra, né? Uhum. E Felício. E aí falei, Ana, eu queria falar sobre isso. E eu li isso num comentário, eu acho que a pergunta foi essa, que já faz uns anos já. O comentário que eu li falava isso, mas eu precisava entender esse aspecto um pouco mais amplo. Você pode me ajudar? Aí ela me falou algumas coisas que ela estudou sobre o contexto romano ali desse período, primeiro século e tal, e mandou para mim mais uns 2 artigos numa perspectiva um pouco diferente, que fugiu um pouco do escopo do estudo dela. Mas que ela estudou onde? Na universidade, no doutorado que ela estava fazendo, que ela acabou de terminar agora, nossa amiga doutora Ana, né? Olha aí. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, gente. Você vai falar de um negócio, você não entende, você vai atrás de quem entende. Isso ele não tá te desautorizando, entendeu? Uhum. Porque você nunca teve essa autoridade, Exato, entendeu? exato, exato. Cacau, agora eu quero voltar num ponto. É legal, acho que toda essa tua fala reforça essa ideia de, mano, tenha noção do que você tá falando, né? Se não é a tua área, busque pessoas da área para pelo menos você ter uma base, um chão, entendeu? Para poder se firmar e fazer tal afirmação. Agora, Cacau, vamos voltar para o lance da universidade. Eu imagino que a universidade ela tenha Acho um que agora pouco. é a hora que a gente vai brigar, hein? Acho que é agora, É, hein? não, acho que agora, agora. Não, eu quero entender mesmo, porque na universidade você ouve vários relatos de pessoas que falam que a universidade, ela tá mais, é como se a universidade ela tivesse um papel, não um papel, mas um cunho, ela fosse anticristã. Eu não concordo com essa afirmação, a universidade é anticristã, porque a universidade ela não tem, não é esse o papel da universidade. Mas vários relatos, inclusive até de amigos meus, que a fé, geralmente a fé cristã ocidental, é ridicularizada na universidade e que, inclusive, às vezes, pesquisas, é, orientadores meio que obrigam, né? Não, se você quiser, para você entrar nesse programa de mestrado aqui, você vai ter que pesquisar gênero, vai ter que entrar nessa linha, vai ter que pesquisar isso. Isso aconteceu com 2 amigos meus recentes agora. Tiveram que meio que colocar a pesquisa de negócio de gênero e tal, porque era a linha do orientador. Aí o pessoal fala, né? Daí já começa um pouco as. Não, porque o marxismo é de teoria marxista e logo isso é ser anticristão. A gente não, isso dizem eles, né? A gente não pode negar que a fé cristã é hostilizada na universidade e tal, tal, tal. Então, se falam isso, inclusive até nesse podcast que a gente falou sobre as universidades e a área de humanas, inclusive a Ana está nesse, né? Os entrevistados no podcast, todos eles tiveram uma relação muito boa com a universidade. Mas, cara, assim, aí nos comentários, e gente assim que segue a gente, que ouve a gente, não é um doido, assim, gente, ó, gente, poxa, eu queria que a minha experiência tivesse sido essa, eu realmente fui perseguido, eu tive que mudar coisa no meu TCC por conta de um aspecto, e olha, e não tem a ver com metodologia científica, é realmente uma negação da minha fé e tal, tal, tal. Algumas pessoas relatando isso, né? Então, tem esse relato de pessoas que vivem, de alguma forma, eu vou usar a palavra perseguição aqui com muitas aspas, estou fazendo vários coelhinhos aqui, orelhinhas de coelho aqui na minha mão, para você que está ouvindo só o áudio. Então tem esse universo, assim, de que de alguma forma a universidade tem esse aspecto que ela é anticristã, porque ensinam várias coisas que são contrárias à Bíblia e não gostam da fé cristã, e muitos professores se declaram mesmo marxistas e querem acabar com muitas coisas que para nós são sagradas, como a família, e por aí vai, e por aí vai. Primeira coisa sobre isso: conflito com o orientador é um evento canônico da vida acadêmica. Eu vou dizer que é um evento absoluto, tá? Qualquer ramo que você vai fazer um estudo acadêmico de pós-graduação, que você vai ter, ou mesmo de graduação, como um TCC, uma monografia, e você vai ter um orientador, você vai ter conflito. Porque você quer que o seu estudo vá para um lado e ele vai te orientar. Às vezes porque o seu escopo é muito grande, o que é muito comum. Muito Muito comum. comum. Às vezes porque ele tá te orientando. Você tem que ficar dentro do que ele pode orientar também. Não adianta você buscar um negócio que ele... E ele tem um ramo, ele escolhe quem Uhum. são os orientandos dele também de acordo com a pesquisa que o cara quer fazer e tal. Às vezes tem alguma coisa que ele fala, cara, isso aqui eu não posso orientar, isso aqui não é. Não, e isso tem a ver porque ele também tem uma carreira acadêmica. Então, tem gente que tem conflito por causa disso, tem gente que tem conflito por outras coisas, porque ele não queria incluir um autor que tem que incluir, ou porque ele não queria
deixar de falar uma coisa e vai ter que deixar, vai ter que cortar fora. Isso acontece pra caramba. Tem que incluir capítulo, tirar capítulo. Só que Uhum. quando é um assunto que é polêmico dentro da igreja, a gente acha que é perseguição. E quando não é, não é perseguição. Só que isso acontece o tempo todo, com todo mundo, velho. Fale com qualquer pessoa que teve que fazer um trabalho de pós-graduação, que teve que fazer um trabalho de graduação com orientação, e ele vai repetir a mesma história dos conflitos que ele teve. Vai e pergunta, qual foi o conflito que você teve com o seu orientador? E ele vai dizer qual for. Então, cara, isso é a coisa mais comum que existe, E aqui, tá? gente, um fato, tá? Se a sua área de pesquisa for biológica, geológica, paleontológica, e você foi criado assim numa igreja, sem muito acesso à informação, sem sombra de dúvida, você aprendeu muita coisa errada sobre biologia, a origem do ser humano. Aí, assim, aí não é nem perseguição da universidade, tá? É só o bom senso mesmo perseguindo você. Então tem essas questões, entendeu? Isso é uma coisa importante. Para falar dessa parte de orientação, não sei o que lá. Uhum. É isso. Outra coisa. Agora, talvez eu vou chatear algumas pessoas aqui. Não é minha vontade, mas eu já tô preparado para também não. E, gente, essa é a opinião do Cacau. Provavelmente não é Não, minha. não. Tô brincando. Não, mas eu vou falar uma coisa aqui que Tô é um tirando o meu da princípio reta. pessoal. Um princípio pessoal. Cara, nesse assunto, eu tenho muita dificuldade com as falas a respeito das suas experiências pessoais de perseguição religiosa. Por alguns motivos. Primeiro, Porque para cada eu um tive. perseguido tem um não perseguido, né? Por assim dizer. Não, mas isso aí, nem conto muito isso. A questão é assim. hum, Pausa dramática. É. Fala, mano, desembucha, vai. Se você. É mais ou menos o que eu acabei de falar também. Se você foi ensinado de um jeito, conflitos que são normais dentro de um estudo acadêmico vão soar para você como perseguição. Entende? Uhum, uhum. Então a pessoa falando assim, puxa, eu queria que minha experiência fosse essa, mas não é. Ó, uns anos atrás eu estava lendo o livro do Smith e aí eu coloquei um pouquinho da minha experiência na universidade no Twitter. E algumas pessoas vieram comentar e ficava bem claro que aquilo que ela chamava de perseguição ou de oposição e tal, tinha muito a ver com como ela entrou na universidade, que tipo de orelha em pé ela estava. E menos com aquilo, que aquilo era normal, eram conflitos normais e discordâncias normais, tá? Terceira coisa, sobre a questão de marxismo e tal. A universidade no Brasil, nos cursos de humanas, elas têm uma tendência a serem mais de esquerda. Isso muda de universidade para universidade, de curso para curso, e até de campus para campus, tá bom? Uhum. Mas ela tem uma tendência a ser um pouco mais de esquerda. Por quê? Porque a nossa história recente de ditadura militar, ela criou uma condição em que essa tendência fosse mais evidente. Como assim? Uhum, uhum, uhum. No fim no fim não, no meio ali do AI-5 para frente, as universidades serviram de refúgio de intelectuais repatriados, ou seja, intelectuais que tinham saído do Brasil por exílio ou autoexílio, com medo de serem perseguidos para a ditadura, perseguidos por quê? Por causa das suas ideias que eram bastante alimentadas por teóricos marxistas, e eles voltam agora e se refugiam nas universidades. E eles vão criar tradições dentro dessa universidade, da cadeira que eles estão ali, né? Eles vão orientar os estudantes dessas universidades e tal. Então, essa tendência, ela é um pouco mais forte no Brasil do que em outros lugares. Ela é bem forte em outros lugares também. No Brasil tem essa motivação, em outros lugares tem menos, tem outras motivações. Em outros países, isso é menos, tá? Você vai ter intelectuais conservadores que têm longas carreiras em algumas universidades, como na Inglaterra, nos Estados Unidos, entendeu? Então, então tem uma questão de histórica no Brasil, tá? Contudo, isso não significa um absolutismo marxista. E agora eu vou soar muito arrogante, mas eu não queria. Ai, ai, dá um Eu zoom me na lembro de um arrogância, vai. professor, eu me lembro de um professor que eu tive na universidade. Um dos professores menos à esquerda que eu tive,
que ele falou assim: olha, gente, em história, que é o curso que eu fiz, ele tá falando de história, tá? Nossa, aqui a luz caiu. A gente tá no inverno, tá anoitecendo mais cedo, né? Eu vou ter que Sim. acender a luz daqui a pouco. Mas, Na verdade, só pra seria não bom perder o agora, rumo. porque tu tá É, sumindo aí na é. gravação. Ele fala assim: ele falou assim: olha, gente, em história, o marxismo como referencial historiográfico, ele não é o centro hoje das universidades centrais no Brasil. Ele vai dizer, Marx é mais consumido em história em universidades mais periféricas. Periféricas não na posição geográfica, tá? É na formação, no debate, Isso também já faz 20 anos, tá bom, gente? Não sei como é que tá agora. Agora, né? Universidades mais centrais no debate, na formação, nos periódicos, eles vão estar lidando com temas mais de nova esquerda e de Foucaultianos, pós-estruturalismo. E universidades do centro do debate historiográfico no Brasil vão estar lidando com coisas ainda mais recentes e mais para frente. Então, às vezes, essa ênfase marxista toda ela tem muito a ver com um atraso no debate, viu, gente? Olha só, olha só. Por quê? Porque tem toda essa história acontece no Brasil, entendeu? E eu tô falando isso dentro da perspectiva de história, do que eu ouvi dentro de uma universidade que é bem pontuada no curso que eu fiz, que é o curso de história na Unicamp, né? Então, tipo, é isso, tá? Outros cursos, outras coisas, eu não sei, não faço a menor ideia. Então, lembre de tudo isso. Tem esse contexto, mas essa situação também muda com o tempo. E por último, marxismo não significa perseguição ao cristianismo. Boa, boa, Ela é boa. uma vertente. Tem marxistas católicos, tem marxistas protestantes, tem um monte de coisa nisso. E pode ter Agora, um professores que segundo para acender persiguem. É, vai lá. um segundo para acender a luz aqui. Olha só que bonito que ficou agora, ó. Caraca, muito obrigado, Cacau. Muito obrigado por aparecer nesse vídeo agora. Muito obrigado, companhia elétrica, por nos fornecer energia nesse momento. Caraca, Cacau. Não, e pior que tu falou aquele negócio lá, o pessoal vai fazer um recorte, o Cacau todo escuro, o Cacau, porque o marxismo. Meu Deus. Agora, Cacau, agora que tu tá na luz, por favor, fale uma coisa boa. Que tu falou aquilo em trevas, né? Alegria! Você falou aquilo em trevas, você falou aquilo em trevas. Agora na Vou luz, falar uma coisa Cacau. boa agora, assim. É. É Jesus voltando, né? Ô, Rebeca, olha. Ô, Cacau, não, eu ia falar, eu ia complementar a tua fala dizendo o seguinte, e a gente não tá dizendo, galera, pelo menos eu agora, né? E com isso, acho que o Cacau não tá negando que possam existir professores com agendas anticristãs mesmo, dentro de sala de aula. Eu penso que pode ter, não tem Cara, como, né? sim. Porque a gente Por não tem como exemplo, dizer que não tem, né, Cacau? cara, assim, Deve ter. tem professor de todo jeito. Tem professor ruim em todo lugar, tem um monte de, né? Uhum, Um monte de coisa. Tem gente pistola por um monte de coisa e a gente vê aí. Vamos lá, recentemente faleceu aí uma economista muito famosa, um intelectual do Brasil e tal, e vários vídeos dela são vídeos reagindo bastante energicamente a ideias das quais ela discorda. N- Eu não vi nenhum sobre fé, ideias econômicas, né? uhum, Imagina que essa mesma energia pode estar num debate religioso, né? E aí uhum, você vai uhum, considerar, caramba, estão atacando a fé cristã. E de fato estão mesmo. Estão mesmo, né? uhum, uhum, Porque ela tá pegando a perspectiva, a pessoa lá tá pegando a perspectiva dela, tá falando com aquela energia toda e tal, e tá de fato atacando, porque de fato ela acha que é uma ideia errada ou uma ideia ruim ou coisa do uhum, tipo. Beleza. Só que quando isso não é dentro da fé, às vezes a gente até aceita. E quando uhum. é dentro da fé, a gente acha que é tipo, um crime, alguma coisa assim. Então é complicado. Eu não tô dizendo que não existe. É É complicado isso complicado isso aí. aí, cara. É complicado isso aí. Eu não tô dizendo que não existe, eu não sei, né? Eu não sofri da parte dos professores. Eu tive um professor que fazia bastante piada, mas ele fazia muita piada porque ele se sentia com muita liberdade. Como ele entendia muito de religião e tal, e ele respeitava, inclusive, assim. Ele fazia bastante piadas bem engraçadas, assim, sobre fé, e não sei o que lá e tal. E aí eu me lembro que numa avaliação de curso, uma vez, uma aluna achou ruim, né? E isso tinha muito a ver com a forma, a galera evangélica também, com a vertente da qual ela Exato, exato. pertencia, né? É a mesma galera que boicota É, a Porta dos Fundos, provavelmente. não, mas assim, ela tem direito de achar, de se sentir Tem, ruim, tem. porque esse limite é meio pessoal. E ela Boa. expôs isso. Eu sei que era ela, porque apesar da avaliação ser anônima, eu sei que era ela, porque eu já tinha visto esse debate em outro momento, sendo protagonizado por ela lá. Uma Uhum. pessoa bacana, tudo, mas ela tinha esse sentimento. E, e aí, beleza, né?
a- a- tem essa variação, né? Mas eu acho que isso acontece em todo lugar e de várias maneiras diferentes. Cara, um dos maiores absurdos sobre eu vi de intolerância, que eu já vi de intolerância religiosa na escola, foi uma professora expulsar um aluno de sala de aula do nono ano, que eu oitava série na época, né? Agora nono ano, eu era professor nessa escola, expulsar um aluno de sala de aula porque o aluno era ateu. Nossa, E sério? ele era ateu, e ele era ateu por tradição familiar. Os pais dele eram ateus. Os pais dele eram super engajados, tal, com, não sei politicamente, porque na época não era essa coisa que é mais assim, né? Mas ele engajado com várias questões sociais, assim, eu lembro que eles eram contra, por exemplo, essas avaliações de aluno que acontecem, né? Eles eram contra e tal, essas avaliações padronizadas vindas do governo, né? E o aluno era muito bom e tal, e ele foi expulso da sala de aula por ser ateu. E aí ele contou Caramba. depois essa história pra mim, meio rindo, meio achando mais engraçado que qualquer coisa. E era uma coisa meio, sabe? Aí o ateu, E ela ele... falou isso, eu não quero ateu na minha sala de aula. E eu nunca vi isso do ponto de vista do evangélico, né? Sim, Então, essas coisas, elas não estão certas, elas não são boas, elas acontecem. E por isso que eu não nego que possa acontecer com evangélicos. sim. Acho que acontecem também. Só que é, isso é um testemunho mais sobre o quão ruim é a educação através daquele professor do que, Exato, exato, do exato. que de uma perseguição que de fato está acontecendo, ou coisa do tipo, né? Uhum. Agora, eu acho que a gente precisa celebrar um pouco mais o estudo, como Boa. evangélicos, entendeu? Uhum. Eu tenho que ficar feliz por um aluno meu tá por uma ovelha minha, por um irmão meu tá entrando na universidade, porque ele vai aprender só por isso, entendeu? A Sim. gente não celebra isso. E A pode gente virar um acha que ou ele dizimista tá indo lá, melhor também, né? é Pode virar um dizimista que vai arrumar um bom emprego e vai dizimar melhor, e não tal. sei se é o melhor caminho hoje para ganhar dinheiro é fazer faculdade. É verdade. Mas assim, ó, o cara entra na faculdade, eu penso, ou ele vai como um missionário, precisa ter uma luz lá dentro. Ou ele tem que tomar cuidado, porque é um lugar perigoso. God's not Ou, dead, you é, show me life and ou need it. a gente precisa de cristãos nessa área para de fato trazer a verdade sobre isso. Sim, o cara já entrou numa vantagem, ele já sabe mais que o resto, porque ele, ele sabe a verdade enquanto os outros estão. E quando na verdade eu devia falar: puxa, que legal, meu irmão, você está aprendendo mais sobre uma coisa, você está sendo ensinado mais sobre um negócio, que Uhum. bacana, que legal, e boa. E aí eu, na altura do meu conhecimento teológico, vou dizer: nossa, você está indo para aprender uma coisa que é terrível, porque a verdade é a Bíblia e tal. A Bíblia é verdade, mas ela não é toda a verdade, não, entendeu? A Bíblia não me fala qual é o remédio que eu tenho que pedir na farmácia ali, não. Entende? É, gente, é Então, nesse sentido que o Cacau está falando que a Bíblia não é toda a verdade. Pelo mas amor não de é. Deus. Não, é que eu digo, o É. pessoal pega essa tua fala e recorta, aí tá lá tu, né, chorando e triste, porque tiraram tua fala do Cara, contexto. mas se você recortar só isso, se você recortar só isso, qual é a Uhum. interpretação errada que alguém pode fazer disso? Ah, que a Bíblia não é a verdade de Deus. E se Deus é Não, tudo. mas, Ah, mas a internet mas é Deus isso, é Cacau. tudo? Deus é tudo? Deus Pra não é começar, Deus tudo? não é eu. Deus não sou eu. Ah, poxa, eu sou meio panenteísta. Deus não é você. Deus não é. We Entendeu? are the world, we are the children. Eu sei. Deus não é a internet. Graças a Entendeu? Aí Deus. eu quero aprender a fazer HTML. Eu vou na Bíblia? Não vou, a Bíblia não é toda a verdade. É nesse sentido, galera. Vamos lá. Cara, sei lá, cara. Mas tá Vai, bom. É vai, nesse continua, sentido. vai. Sei lá, eu quis fazer esse disclaimer, não sei por quê. Tá, Vai não, que é. obrigado, obrigado. Você Vai tá que é. mostrando preocupação com a minha Total. sanidade mental. Isso. Mas é isso, entendeu? Gente, é, e assim, como é que eu lido com os estudos que de fato desafiam coisas centrais da palavra de Deus? Que Então vão vamos lá, ter. eu fiz Super história. normal. Que vão ter. Super Eu normal. fiz história, certo? Fiz história. Certo. Moisés não existiu. A gente não estudou muito história, assim, história do antigo Israel, né? Uhum. Canaã antiga, do Oriente Médio e tal. A gente estudou história da antiguidade, por exemplo, do primeiro século, né? Teve um curso muito legal que eu fiz, cara, que era um curso, uma matéria. Oh, meu Eletivo. Deus, era uma disciplina eletiva, obrigado. Era uma disciplina eletiva que era
Antiguidade tardia, questões religiosas. A primeira unidade era sobre o cenário religioso de Roma do primeiro século. Muito legal. Foi bom demais. Tirei 9 no trabalho dessa matéria, porque Olha aí. eu tinha estudado. Eu sabia do Novo Testamento pra caramba, aí eu escrevi. E aí botou no final, Tá bom. aí botou Jesus vive, pronto, perdeu um ponto. Mas era o professor que não dava nota muito alta, não. Na outra disciplina dele eu penei. Essa aí eu fui bem. Eita. Aí, aí, ah, então, assim, vamos lá. Vamos supor que lá vai alguma coisa sobre, sei lá, Uhum. desafio, alguma questão da central da fé. É, eu gosto daquela perspectiva que diz o seguinte: o estudo da dogmática, ela tem a preocupação de afirmar a verdade do dogma diante de tudo que se diz verdade. Certo? Uhum. Então é o seguinte, a Bíblia é verdade, o estudo científico me leva a um conhecimento da verdade, ainda que você possa pensar que é uma verdade de outra natureza, e é, porque ela é parcial, provisória e tal, e a revelação é total, mas a teologia não é total, ela também é parcial e provisória. Essas coisas são verdades, e elas são verdades juntos num universo unificado, em que essas não podem ser verdades paradoxais. Uhum. E aí? E aí? Lide com isso. Aí a gente tem todo o trabalho da teologia de lidar com isso, entendeu? Boa, Todo boa, o muito trabalho. bom. Eu já vi gente fazendo esse exercício em outros aspectos, sabe? Bom, eu sei que isso é verdade, que é verdade, eu tenho que lidar com isso. Então é isso também que a gente vai lidar, entende? E pronto. E vamos lidar, entendeu? Agora, não dá para você pegar e sem um método que desafie o método, falar, não, isso aí tá errado, porque a Bíblia diz outra coisa. Peraí, mas se a pesquisa tá levando por esse caminho, tem que ter uma pesquisa que mostre que ele tá errado, porque você tá jogando dentro da mesma regra, entendeu? Boa, boa. Não dá para você pegar, tá jogando futebol, aí você pega uma bola de futebol americano, arremessa ela do meio do campo de futebol dentro do gol e fala touchdown, entendeu? Você não outra regra, entendeu? Agora bota aí 6 pontos no meu placar. Não, é isso que a gente quer fazer às vezes. O cara tá fazendo um método científico, ele tá falando, olha, esse método que funciona para um monte de outras coisas que você concorda que funciona, esse método me levou até aqui. Aí você fala, não, mas isso é errado porque a Bíblia tá dizendo outra coisa. Mas peraí, você tá pegando regra de outro jogo. Não, eu Exato. tenho convicção de que esse método é falho. Por que que eu tenho convicção? Porque eu creio na Bíblia, a Bíblia diz outra coisa. Então tá bom. Então agora você faz um método dentro dessa regra e leva até ver por que que ele é falho. Porque até agora ele tá mostrando esse caminho. E nas outras coisas, esse método dá certo para você e você concorda. Você entra em avião, você toma remédio, você faz operação. Tudo isso é ciência. Entendeu? Agora, você Uhum. não quer desafiar cientificamente, você quer desafiar de maneira dogmática. Bota em suspensão um pouquinho. Essas duas coisas são verdade de alguma maneira. Deixa eu lidar com isso. Aí você vai ver, por exemplo, na área de história, tá? Que é a minha área. Tem coisas que a gente afirma com muita certeza que elas são baseadas em algumas evidências que são evidências muito superficiais. Por quê? Porque o cientista que está lidando com isso, ou melhor, o historiador que está lidando com isso, ele sabe os limites da pesquisa dele. Quando ele escreve o artigo dele, quando ele faz a publicação dele, quando ele escreve, faz a tese dele e tudo mais, ele sabe até onde vai as evidências que ele encontrou. Só que o divulgador científico, ele vai divulgar de um jeito que vai te dar, que vai dar clique, entendeu? Aí ele bota uma manchete lá assim, sei lá, Moisés não existiu, por exemplo. Aí você vai lá e clica. E você clica, obviamente que você clica, né? Enquanto o cara tá falando de uma outra coisa. Os limites da tese dele são muito conhecidos por ele. Mas na Uhum. divulgação científica, ela é de um jeito mais chamativo, Boa. sabe? Então, Uhum. quando você vai lidar, quanto mais você vai lidar com o estudo mesmo, geralmente melhor você tá preparado para entender. Cara, não dá para afirmar absolutamente do jeito que está sendo afirmado aqui, Uhum. porque eu Uhum. sei os limites dessa pesquisa. Muito bom. Então, muitos desses desafios à fé cristã estão não num total desconhecimento, mas num conhecimento médio daquela área. Você conhece o Hum. suficiente para saber o desafio que aquilo significa, mas não o Uhum. suficiente para saber os limites daquela conclusão, entendeu? Exato. Muito bom, cara. Muito E aí bom, muito bom. quem fala muito isso é o N.T. Wright. O N.T. Wright fala assim, cara, eu tenho um filho que trabalha com pesquisa histórica da Idade Moderna, século XVIII, século XVII. E ele tem muito mais documentos para lidar com aquele período do que eu tenho, que lido com o primeiro século. Entende? Então, cara, tem um vazio muito grande aí, que às vezes a gente preenche com certezas. Alguns preenchem com certeza da fé, e aí cria o Deus dos intervalos, né? O Deus que habita Eita. naquilo que a pesquisa ainda não O, ocupou. o Mas Deus também das tem, lacunas. mas também tem a fé no vazio dessas lacunas, entendeu? Em que a Uhum. gente já crava uma coisa que a gente ainda não iluminou, né?
Uhum. Então, calma, gente, calma, né? Em Calma. geral, ninguém desvia por causa disso. Porque se fosse, a fé tava morta, gente. Se você tivesse bala de prata, já tinha morrido, entendeu? Não Uhum. tem bala de prata, tá? A gente tem que caminhar valorizando o conhecimento, valorizando o estudo, valorizando a boa maneira de conhecer as coisas, né? É E isso. valorizando a fé, valorizando o estudo, valorizando a vida em comunidade, valorizando a devoção, todas essas coisas. E Exato. isso tudo é muito rico, é muito bom, Uhum. e é isso aí. E assim, galera, acho que o resumo do vídeo, né, é o que nós falamos lá no começo. Quem tem medo, né, de mandar o filho para uma universidade, porque acha que lá ele vai perder a fé, tá enganado em vários aspectos, porque em qualquer lugar que ele for, para fora do seu ninho, ele vai poder perder a fé se você tiver essa mentalidade, entende? Eu sei que talvez a gente não falou do aspecto apologético e tal. Olha, em que sentido que é o aspecto apologético? Sim, ensine a verdadeira história para o seu filho, entendeu? Que o seu filho tenha uma fé forte, fortificada, firmada na igreja local, mas que ele seja uma pessoa aberta ao mundo, ao conhecimento. Paulo não tinha medo de conhecimento. Paulo conhecia os filósofos do seu tempo, lia, né? Então não tinha medo de estudar. E Paulo era um fariseu, mas conhecia a cultura da sua época. Então a gente não precisa ter medo, sabe? E outra, se porventura o seu filho desviar da fé, provavelmente a culpa não foi sua, tá? E aquela coisa, a universidade pode tirar a fé, não é o objetivo dela, mas pode, o trabalho, o exército, como a gente falou no começo. Eu nem acho que essas coisas tiram a fé. Eu acho Eu me que expressei mal, não é nesse sentido, não é que pode tirar a fé, é que a pessoa estando nesses ambientes, ela pode ir por outro caminho, e não é o ambiente em si, entende? Escolhas, decisões, entende? é, Amizades, entende? É aquele negócio também, né? Às vezes o pai tá tão aí preocupado. é É, isso. Você pegou um ponto que a gente tinha que é, falar e a gente não falou. é. Tem um lance aí, cara. Ai, Bibo, agora você puxou o fiozinho de um novelo que vai longe aqui. Vamos lá, que eu Olha aí. preciso acabar porque eu tenho que dar aula no EBT hoje ainda. Falar em EBT, galera, hoje na gravação tem a orientação teológica com o professor Orientação Cacau teológica. Mark, de 15 em 15 dias tem orientação teológica, tem várias disciplinas, a Escola Bibotal de Teologia tá te esperando. Cacau, Rafa, deixa eu sozinho na tela aqui rapidinho, põe um QR Code aqui, ó, você quer experimentar EBT de forma sensacional? Vai nesse QR Code aqui e vai nesse curso do Espírito Santo. Tá com um preço bem legal. Você vai ter aula comigo, com o Cacau e com o Nunes e com o Gutierrez. Então, um preço bem bacana, com vários extras, tá bom? Vem aqui, aproveita, experimenta a IBT. Faz esse curso aí. Se você gostar, você vem pro nosso curso completo. Tá Vai lá, bem Cacau. completo esse aí do Espírito Santo, Não, hein? tá Tá bem demais, várias tá demais. perspectivas, muito legal, Tá muito legal. bem legal esse curso. Então, vai nesse QR Code que tá aparecendo aí na tela e vem estudar na IBT. Mas vamos lá, Cacau. A amizade. Isso, Essa sim, cara, hein? agora presta atenção. A comunidade que a gente tem, a comunidade de conhecimento, e o pessoal da ABC2 fala muito sobre isso. Eu tenho bem menos conhecimento para falar sobre isso, então eu vou me limitar a só salpicar, tá bom? Os conhecimentos são comunitários também. Cria-se uma comunidade de convicções partilhadas, de conhecimentos partilhados, né? Que pode, inclusive, gerar câmaras de eco também. Existe esse risco em qualquer comunidade epistêmica, como a gente fala, né? É, o que a igreja ela é? Ela não é só um lugar de reverberação de uma ideia chamada de evangelho. Ela é uma comunidade, ela é uma família, ela é um corpo, certo? Esse corpo, ele lida com pessoas, que são pessoas reais. Ele é formado por pessoas que são pessoas reais. Pessoas são complexas, elas têm uma série de coisas na vida dela, uma série de áreas, uma série de conhecimentos, de valores, de memórias, de histórias, de marcas e tudo mais. Tudo isso faz parte delas. Aí, quando o jovem vai para a universidade, ele vai e lá ele lida com um monte de coisa nova. Beleza. E lá ele cria uma comunidade também, ele cria um laço também. Esse laço que ele cria lá tem um monte de aspectos, inclusive também aquilo que eles estudam juntos lá. Ainda que várias universidades é difícil continuar na mesma turma depois de muito tempo, né? Você vai formando a sua grade, você vai mudando. Só que mais ou menos está estudando no mesmo lugar, então as perspectivas estão aí, então. Ele vai criando essa comunidade lá também. Alguns comportamentos dessa comunidade desafiam algumas convicções dele, mais às vezes do que as ideias que ele aprende em sala de aula. Algumas das ideias que eles compartilham desafia também ideias que ele tinha antes. Aí o que a igreja faz?
olha pra isso e fala: esse tá em crise, ou esse tá pecando, ou esse tá carnal, ou esse tá alguma coisa assim. E limita a participação dele na comunidade de fé. Seja por Eita. disciplina, seja Hum. por desconfiança, seja por uma reprimenda às vezes. Eita, olha as coisas que você tá pensando. Nossa, eu tô muito preocupado com você, não sei o que lá. E não acolhe as dúvidas, as crises, não chama para um diálogo verdadeiro, não acrescenta a riqueza dessa pluralidade de perspectivas que ele agora está trazendo mais uma cor, porque agora ele aprendeu dentro da universidade uma coisa nova que não aprende dentro da igreja. Ele traz, e isso é uma nova cor naquela comunidade. Mas a gente não faz isso, a gente quer ficar só com essas cores que a gente tem. Então você está empurrando esse cara mais ainda para se desviar. E você vai falar que a culpa é da universidade. Não, porque quando ele vai para o mercado de trabalho, ele cria uma comunidade lá também. Quando ele vai para o exército, ele cria uma comunidade lá também. Quando ele se envolve com a torcida organizada do time dele, ele cria uma comunidade lá também. Aí tem gente que fala o seguinte: não, então nós vamos isolar o cara de todas as comunidades. Aí tem um monte de fé cristã que a gente chama de seita, fazendo isso. Isola o cara até da comunidade familiar. Se você tem um familiar que não é da nossa seita, você não fala mais com ele. Isola o cara de tudo. Por quê? Porque é o jeito de manter o cara aqui. O que é isso? Domínio, opressão. Aquela comunidade fica doente, porque ela gera um monte de perspectivas que acaba com a vida das pessoas em troca de uma certa segurança de pertencimento a um grupo, que é assim que funciona as seitas, quando eu já acho que a ideia é justamente outra, que a pluralidade de comunidades das quais nós fazemos parte fazem com que todas elas sejam mais saudáveis. Obviamente que eu não estou falando de comunidades que já são problemáticas desde o início, né? Assim, faz parte de uma quadrilha. Não. Faz parte da máfia, né? Os caras são família lá. Não, não, lógico que não. Velozes Eu tô falando de Furiosos, família. faz parte de um partido nazista. Não, claro que não, né? Tô falando de comunidades que são comunidades normais. A comunidade da sua empresa, a comunidade da sua família, a comunidade da sua escola, da sua faculdade, do curso de coreano que você faz, né? Sabe? Essas comunidades, do beach tennis que você pratica. Essa diversidade de comunidades, ela faz com que todas sejam mais saudáveis, porque nenhuma delas vai se tornando sobre poder, sobre domínio. E, em geral, nenhuma delas quer dominar você. A única que quer te dominar é a igreja. Entendeu? Se você vai Complicado. ser esse tipo de igreja, não seja, cara. Entendeu? Uhum. Seja a igreja que entende. O cara que pertence a essa comunidade pertence a outras comunidades. E é Exato. maravilhoso isso. Porque Uhum. assim também a gente aprende a lidar com a pessoa, porque ela tá aqui, porque ela faz parte dessa comunidade. E não porque eu fechei a porta de todas as outras para ela fazer parte. Exato. Entendeu? Exato. Então é Fechar a isso. porta não significa cuidado, muitas vezes, tá, gente? Não significa cuidado. Exato. Não, geralmente não significa cuidado. Né? Uhum. Geralmente não significa É cuidado. É a complicado. história lá daquele filme A Maçã, né? Já assistiu esse filme A Maçã? Não? Esse filme passava, não. O pai que ele teve filhas gêmeas, né? É um filme iraniano. É um filme complicado, gente. Assim, não complicado de entender. É fácil de entender, mas é um filme, assim, iraniano, entendeu? Tipo, então, né? Não É. precisa ver. É Não só que assisto. o pai mantém as filhas em cativeiro, as filhas gêmeas dele em cativeiro, por acho que 12 anos. É uma história real que depois virou um filme, né? E aí um vizinho descobre, denuncia tal, aí liberta. Aí tem a história dessas meninas agora aprendendo a viver no mundo. Elas não sabem, elas são bem diferentes de uma Uhum. criança de 12 anos. Assim, elas não desenvolveram cognitivamente, entendeu? E aí tem essa história, a maçã, né? Então, às vezes, a gente quer fazer isso na igreja, né? Quer manter os filhinhos tudo ali dentro, tal, Cara, o o que que máximo tem a de ver a tempo. maçã com a história do filme? Eu até agora não É, entendi. não, tem que ver o filme. Não, bom, iraniano, Eu lembro que tem Cacau. uma cena, eu não me Ah, lembro direito, eu lembro que tem uma cena que elas estão com uma maçã ali e tal, mas eu não me lembro direito por que da maçã, cara. caraca, mano, não, Cara, faz uns 20 anos que eu assisti esse filme. nossa, não. O filme é Então, iraniano de 20 anos atrás, pelo amor de Deus. E ganhou, acho que tem. ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, por isso que é meio famosinho. Ah, ok, ok. Mas é isso, galera. O que que você acha? O que que você pensa? Conte-nos aqui nos comentários no YouTube deste BT Papo. Qual é a sua opinião sobre isso? Galera, deixa eu dizer um negócio aqui. A gente não olha os comentários do Spotify, porque eu preciso entrar Não numa olha. página para aprovar. Eu nem É. sei se aparece lá. Eu sei que sempre que eu entro no Spotify para dar uma olhadinha nas métricas, tem lá 16, 20 comentários. Galera, eu não entro para aprovar. Vamos usar o YouTube como o repertório aqui de comentários? Nem no Não dá site a pra gente fechar olha o mais. comentário do Spotify? Não tem como Ah, cara, fechar? que trabalho, nem sei, Tá, então tá bom, gente. tá. Usa aqui no YouTube que não tem erro e assiste nós aqui no YouTube e tá tudo Cara, certo. agora que você falou isso, a gente vai ter que olhar o comentário do Spotify. É, é tu, né? Aliás, eu Porque não vai vou. que os caras começam a usar aquele comentário do Spotify pra, tipo, divulgar uma parada criminosa. A gente já sabe que não tem ninguém olhando.
Caraca, já pensou, mano? Sei Já lá, Então, que da hora, né, mano? Porque da hora antigamente. não, cara. Você tá antigo- louco? A gente tem que pessoal- moderar a parada. Não, mas é o seguinte, como é que o cara vai ver se eu não libero? Só eu vou ver, mano. Então não tem nada. Eles Ah, vão... você não Eu libera. não Ah, libero, eu não tá. libero. É Aí, porque eu tá acho bom. que não aparece lá. Não Tá aparece bom, lá. então tá bom. Então é isso. Não, entendi. Deus abençoe todos vocês. Nos vemos, sabe onde, Cacau? Em Londres. E pensar que eu vou te ver em Londres. A próxima vez que eu ver o Cacau presencialmente vai ser em Londres. Oh, my friend. Você teve aqui essa semana e eu não tive lá, né? O Ricardo Alexandre falou que você me procurou do púlpito. Exato. O Cacau tá aí e tal, porque daí tu não tava. Ainda bem, preguei mais tranquilo. É. Então, São duas coisas que me irritam. ah, ah. Você viu que eu corrigi automático? É, eu faço isso direto, mano. Não, eu Ainda bem que super... você é um cara de boa. Eu Inclusive, sou. comentaram aqui no vídeo do que postou no meu botão assim, Cacau e Bibo. Nunca briguem, por favor. Não Mas é dá, né? automático, mano. Se eu tô vendo um Reels e o cara fala assim, não, porque tem que ver se você tem descendência italiana, eu falo na hora, ascendência. Eu sempre falo, igual aquele menino do The Middle, sabe? Que ele falava pra baixo assim, ascendência. Essa série é E boa, outra é cara. quem confunde sob com sobre. Nossa, esse eu acho que eu não confundo, cara. Sobre e sob. Não, acho que você não Porque confunde também. o sobre é que está... Acabei de ver aqui, ó. É. Tá sobre o cuidado de alguém. Fala, não é sobre, é sob. É sobre, que tá debaixo, né? O sobre É, tá debaixo. E o sobre está acima. É. Esse eu... quer ver uma coisa que eu procuro? Meu português é terrível, meu português. Eu sou bem ruim no português mesmo. Até hoje eu não sei usar os porquês. A única coisa que eu sei dos porquês é pergunta começa separado, pronto. E a resposta junto. E então o que acontece? E o porquê com acento, acho que é quando ele termina. Você sabe se a água. Eu não sei nem usar agora, construir a frase. Mas enfim, uma coisa que eu procuro cuidar bastante, mano, é o isso e o isto. Eu não sei se eu uso certo, mas eu uso na regra que eu lembro. Então, assim, por exemplo, Entendi. o isso é quando eu já me referi ao que eu tô falando. E o isto é quando eu ainda vou falar ao que Ah, é? eu É? lembro da regra assim, e eu uso É? assim. Não Atenção, sabia, não. professores. Porque isso não sei o quê. Aí quer dizer ver que eu já falei sobre esse assunto. O isto é quando eu vou falar. Agora, Falando, você corrige ou escrevendo? não, escrevendo. Eu não corrijo as Tá. pessoas falando porque Não, mas você se corrige, você fala, você eu segue a regra procuro, nessa fala. eu procuro É seguir. mesmo? Agora, se a regra tá certa, eu não lembro. Cara, eu falo isso o tempo todo, só isso, Só isso. Qualquer situação. Falando, Falando. escrevendo, às vezes eu tento ver qual que é o jeito certo. Eu não sei. Eu acho que eu escrevo pouco isso, sabia? Isso Aqui, ó. ou isto. Isto introduz uma informação nova no texto. Enquanto isso, Hum, retoma algo que já foi dito. Olha aí, olha meu, isso. eu não acredito que eu acertei uma regra no português. Olha, eu deveria receber um prêmio da gramática. Porque, Muito mano, bem. é difícil o português, hein? Vou te falar. Mas tu é escritor, cara. E daí a gente, graças a Deus, tem revisor de texto pra isso, pra corrigir os nossos erros. Porque, Eu mano, joguei isto no Twitter na minha conta e eu só escrevi 2 vezes. olha só, o resto é tudo isso. Então, Isso eu já escrevi 2 vezes em quê? 15 anos de Twitter, né? Deus o livre, Deus o livre. Mas agora você aprendeu uma nova regrinha no português. Olha, ó, isso ou isto. Cara, eu Agora, tava vendo deixa eu ver esse dia, isso. Quantas vezes eu escrevi isso? eu tava vendo uma Isso. professora falando sobre o mim, entre mim e ti, tá ligado? Entre tu e mim, não. Entre eu e mim, não, entre você e mim. Eu sei que, cara, a gente acha que é pra usar o ti, o tu, mas é o mim. Eu não lembro agora, mas a regra do mim é bem complexa, velho. Entre você e mim, tá ligado? Entre tu e mim, sabe? É muito louco a regra do mim. Eu não lembro, porque eu só vi uma vez essa regra. E português, parabéns pra você, professor de português, de gramática, vocês revisores de textos que sabem, conhecem a nossa língua. Olha, parabéns, vou te falar. Eu sou o cara da... Falando em professor, Parabéns.